Alguém tá abrindo, minha gente? Tô, tô aqui. E aí, pessoal? Tem como alguém colocar aí a atividade no... Ou a gente vai lendo, como da outra vez? A gente pode ir lendo, né? Então, questão 1. Vamos começar? Tem 25. Vou tirar um print agora das pessoas que estão. Aí, daqui por fim, a gente faz de novo. Vai ter pessoas que só entre pouco depois. Eli, vocês têm o PDF dessa última atividade? Que a gente tá sem o PDF. Hum, deixa eu ver se é PDF isso aqui. Eu vou ver se eu mando no grupo, certo? Só um instante. Vocês já enviaram a atividade? Já sim. Já enviei. Já sim. Ok. Pronto. Aí tá só aguarde. Está falhando o áudio. E agora, tá me ouvindo? Agora dá para ouvir. Tá. Acabei de enviar, pessoal, para o grupo da monitoria. Abram aí para a gente acompanhar. 37. Pronto? Acho que dá para começar já. Acho que o povo já pegou. Pronto, né? Então vamos lá. Questão 1. Aí.
Durante a transmissão de sinal gustativo, quais são os passos envolvidos na ativação de um receptor de paladar sensível ao sabor doce? Alguém fez essa aí? Sim, sim, sim. Deu qual a letra aí? Letra A, né? Eu botei A também. É o correto. Letra A. Eu também. Ligação do ligando ao receptor, ativa a proteína G, aumento do AMP cíclico, abre os canais de cálcio. Isso é bem Adriano, de bioquímica. Não sei se vocês pagaram a cadeira com ele. Aí Bom, despolariza a célula, né? Era essa letra A. Pessoal, quando for os 5 tipos de sabores, eu quero que vocês decorem da seguinte forma. Se a palavra o azedo não lembra ácido, ácido lembra H+, certo? Então, o que é H+, além de H+, o que é íon? É H+, e Na+. Quando a gente vai ver os receptores gustatórios, são 13 tipos de receptores gustatórios. Tem dois sensíveis a sódio, 2 sensíveis a potássio, 2 sensíveis a sacarose, 2 sensíveis a quinina, já dá 8, aí fica faltando 5. Um sensível a H+, 9. Um sensível a glutamato, 10. Tem mais uma adenosina. Eu anotei aqui só um instante. Vocês decoraram isso? Deixa eu ver aqui. não. Não. Decorei não Pronto. esse número, não. Esse número. Pronto. Ó, são 2 para sacarose, 2 sensíveis à quinina. Sacarose é doce, certo? Então, quando a gente fala de que um alimento é doce, por exemplo, se a gente comer uma cocada, a gente vai dizer que o sabor é doce. Na verdade, esses 13 tipos, todo alimento estimula os 13 tipos de receptores gustatórios, tá? Quais são os 13? 2 para sacarose, 2 sensíveis à quinina, 2 sensíveis ao sódio, 2 sensíveis ao potássio, 1 sensível ao cloro, 1 sensível ao H+, 1 sensível ao glutamato, uma adenosina e uma inosina, são 3. Só que, de todos esses, quando houver uma predominância de sensibilização da sacarose, óbvio que eu vou interpretar aquele sabor como doce, certo? Então, uma cocada, no caso, estimula muito mais os 2 tipos de receptores sensíveis à sacarose, certo? Quando a gente lembra de salgado lembra o quê? Sal. Sal é o quê na química? NaCl, certo? Então, obviamente, um alimento que a gente considera como salgado, entende como salgado, vai estimular muito mais os receptores sensíveis ao sódio, certo? Tá dando para entender mais ou menos? Mas todos os alimentos estimulam todos, só que uns vão estimular mais uns do que outros, entendeu? É desse jeito. E aí, quando a gente junta esses 13 receptores sensíveis, dependendo do alimento, dependendo qual tipo de receptor desse ele vai estimular mais, aí a gente vai identificar 6 tipos de gostos. Então, quais são os tipos de gosto? A gente tem o doce, o salgado, o azedo, o amargo, o umami e também tem um 6º tipo, que a professora disse que ainda estão estudando, mas que não chegaram ainda a definir, a concretizar a descoberta. Então, seriam 5, digamos assim. Então, se tem 13 tipos de receptores, quais são, desses 5 gostos, quais são os receptores preferidos para esses 5 gostos? Então, se for doce, quais são os receptores que vão ser mais estimulados? Receptores sensíveis à sacarose, tá? Então, é meio óbvio. Se for salgado, vai estimular mais os receptores sensíveis ao sódio. Se for azedo ou ácido, vai estimular mais os receptores sensíveis ao H+, tá? Se for amargo, vai estimular mais os sensíveis à quinina, que tem 2 receptores de quinina. Então, quando a gente sente amargo, a gente estimula mais esses 2 tipos de receptores. E quando for o umami, né, que é aquele quinto sabor que a professora disse que tem muito em salgadinhos e tal,
uma pessoa na sala de aula, um pipos, por exemplo, fica incensa a sala com aquele cheiro. Então, geralmente, é o sabor umami, né? E aí, o receptor é mais o glutamato, certo? Então, de todos esses 13, vocês seriam bom só associar. Doce, receptor sensível à sacarose. Salgado, receptor sensível ao sódio. Azedo ou ácido, receptor sensível ao H+. Umami, receptor sensível ao glutamato. E amargo, receptor sensível à quinina. Ficou claro isso aí para vocês? Ficou, sim. Pronto. Então, ligação do ligante ao receptor, né? Isso aí vai ser letra A. Então, quando for, pessoal, doce, amargo e umami, não vai ser íon, receptor com íon, certo? Vai ser com outro tipo de substância. Quando for salgado, é Na+, que eu falei. Quando for azedo ou ácido, é H+. Qual é a lógica de eu entender o que é que vai acontecer bioquimicamente? Quando for esses íons, seja o H+, seja o Na+, não são positivos, eles vão entrar na célula. E quando ele entra na célula, aí, querendo ou não, a negatividade dela diminui e vai haver uma mudança nessa negatividade dentro dela. Cria-se um potencial de ação. E quando cria-se esse potencial de ação, aí vai fazer com que o sódio que está fora da célula entre para dentro da célula, e aí, o cálcio, e aí esse cálcio vai estimular com que as vesículas, com os neurotransmissores, eliminem os neurotransmissores. Então é isso que acontece. Quando eu associo isso aí para o quê? O salgado e o azedo. Vocês vão associar com íons, e os íons vai atravessar e vai causar essa mudança na polaridade lá, tá? Quando for os outros 3 tipos, que é sacarose, no caso o doce da sacarose, né? O doce, o amargo e o umami, vai ter que se ligar a uma proteína G. Obviamente, uma sacarose ela não vai atravessar a membrana, tá? Então, ela se liga a uma proteína G. Então, dos 5 sabores, 3 vão ser por proteína G e 2 vai ser praticamente íons que atravessam e mudam a polaridade da membrana, tá? Vai ser dessa forma que funciona. E quando o doce, no caso, é a sacarose, então vai ser proteína G, por isso que é a letra A. Então vai ligar a proteína G, aumenta o AMP cíclico, abre os canais de cálcio, e esse cálcio vai haver a despolarização da célula, e esse cálcio também vai fazer com que haja a liberação de neurotransmissor, certo? Então isso aí fica como letra A. Vamos para a segunda questão. Ela cobraria algo assim na prova? Não, eu não vejo, velho. E sabe o que é que ela vai cobrar? Eu queria passar por essas 10 questões que Murilo falou para não ficar sem corrigir. Só que eu tenho um grande problema de ler uma questão e não querer pular ela sem explicar. Isso é um defeito que eu tenho, sabe? Aí a gente vai perder tempo. Então eu queria até pedir desculpa a vocês, mas e queria que vocês me estimulassem a acelerar essa parte dessas 10 questões para a gente ter um tempo para eu dar um enfoque naquilo que eu acho que vai cair amanhã. Certo? Segunda questão. Durante a transdução do sinal olfativo, então ele mudou, no caso, do paladar para o olfato. O que acontece após a ativação dos receptores olfativos pela ligação de moléculas odoríferas? Então, abertura dos canais de potássio, despolarização... Só um instante. Eli Clenis. Oi. Então a gente não poderia ir direto para as questões que tu acha que tem mais chance de cair e só a gente analisar o gabarito das outras, não? Seria melhor só passar o gabarito para vocês desse resumo e vocês analisam depois, né? Acho que sim. Ser, porque assim, a gente tá E meio tu passa. desesperado para terminar o Sim, conteúdo. porque a gente ainda tem muita coisa para estudar. E a gente pode focar na prova de amanhã, né? Isso, Isso. exatamente. Eu vou passar o gabarito para vocês agora, só um instante. Obrigada. Nada.
Pronto, pessoal. Eu mandei o gabarito das 10 questões. Eu vou pular essas questões, certo? Tá ótimo, Eli, pode pular. Aí você fala o que você acha que é mais importante. Pronto. Então, bora lá. Ó, eu até fiz umas anotações aqui de coisas que eu acho que vai cair. Deixa eu pegar aqui. Vamos começar com o paladar. Então, o que é que a professora vai cobrar, pessoal? Ela vai fazer uma comparação do que vocês aprenderam no somato sensorial, certo? Lá, de dor, as vias da dor, de pressão, tato, propriocepção. Então, aquelas vias que tem a via da coluna dorsal e a via anterolateral, que é a via espino-cortical ou espino-talâmica, ela vai querer... Quando a gente aprendeu aqui, não tinha 3 neurônios de primeira, segunda e terceira ordem, não era assim? E tinha também os tipos de receptor. Obviamente, ela vai querer que vocês saibam aqui o tipo de receptor, nesses 2 sentidos, e vai querer que vocês saibam também as vias sensitivas para chegar no córtex. Então, basicamente, é isso que vocês têm que saber. Então, se a gente for analisar o receptor do paladar, a gente vai ver que tem papilas, certo? E essas papilas, ela tem botões gustatórios. Então, o que é um botão? Se eu perguntar a vocês, o que é um botão gustatório? Vocês diriam que é o quê? Uma célula especializada ou não? Sim. Que tipo de célula? Aí isso é importante saber. Que tipo de célula? É neurônio? Eu pensei que era uma célula. Não, não é neurônio, não. Certo. Parece Tem que é que saber epitelial, disso. lembro não. Células epiteliais. Perfeito. Isso. Você junta de 50 a 150 células epiteliais. E essas células epiteliais funcionam como um receptor. Vocês têm que prestar atenção no seguinte: quando eu vou para o tato, no tato, o meu receptor, ele é o finalzinho, a terminação de um neurônio. Não é assim, lá no tato? É uma pontinha final de um neurônio. É o receptor. Quando a gente vem para esses sentidos especiais, não é um finalzinho de uma célula, não é um finalzinho de um neurônio. O receptor é a célula em si. A célula todinha é um receptor. Então, vocês têm que compreender dessa forma. Então, essas células epiteliais, que de 50 a 150 formam um botão gustatório ou botão gustativo, essas várias células epiteliais, elas funcionam como receptor sensorial para o paladar. Então, elas são equivalentes aos terminais axônicos lá, até terminações nervosas do neurônio lá no tato. Certo? Se a gente for uma analogia entre um e outro. Então, aqui, qual é o receptor do paladar? Aí vocês diriam, são as células epiteliais especiais dos botões gustatórios. Os botões gustatórios são formados por quantas células epiteliais? De 50 a 150. Quantos tipos de células especiais temos? 3 tipos. E aí é importante saber. As do meio, se você imaginar um botão, imagina o botão de uma roupa, tá? As células do meio são funcionais. Elas são funcionais e são células adultas. A borda do botão são células que não são funcionais. Elas não são ativadas, não são sensíveis à química, às químicas do paladar. As funcionais são do meio, que são adultas. E por baixo delas temos células epiteliais basais, que são células jovenzinhas, porque quando as de cima funcionais, que duram apenas de 8 a 10 dias de vida, morrerem, as de baixo se diferenciam para substituir as de cima. Então, quantas células epiteliais nós temos no botão gustatório? 3. As funcionais do meio são adultas, as laterais que não funcionam são de suporte, e as basais que são jovens, para quando as de cima morrer, substituir. Ficou claro isso aí? Ficou sim. Agora, se eu perguntar, se no tato a gente tem, eu vou fazendo comparações, porque é lógica, pessoal, vocês vão ler amanhã,
questão de tato, de paladar, de olfato, vocês vão ter que ter na mente de vocês uma comparação entre eles, de receptor, de primeiro neurônio sensitivo, de segundo neurônio sensitivo. Se eu perguntar a vocês, para vocês, essa célula epitelial, ela é o primeiro neurônio sensitivo? Não. Ela não é o primeiro Ela só é uma neurônio célula sensitivo. especializada, né? Ela só é o receptor, tá? São células que são receptor. Então, ela não é o neurônio de primeira ordem, não, que vai subir, não. Ok? Como a gente tem um neurônio de primeira ordem lá no tato que vai para a medula. Não tem isso? Então, essas células especiais no paladar não são. Elas vão fazer sinapse com a célula de primeira ordem. Essa sim, tá? Aí essa célula de primeira ordem, que aí sim é um neurônio de primeira ordem. Então, as células epiteliais especiais fazem, elas, quando a gente está falando, quando a gente fala de olfato e paladar, são quimiorreceptores, se a gente puder classificar, tá? É do tipo quimiorreceptor. Essas células são quimiorreceptoras. Então, o alimento vai lá e bate nela. Aí sensibiliza. É um quimiorreceptor que sensibiliza, produz um potencial de ação. Esse potencial de ação vai para o neurônio, primeiro neurônio sensitivo, ou neurônio de primeira ordem, ok? Esse neurônio de primeira ordem, ele sobe até o núcleo do trato solitário. Aí lá no núcleo do trato solitário vai fazer a sinapse do de primeira ordem com o de segunda ordem, tá? Então vamos lá. A célula que é o receptor é estimulada, cria um potencial de ação, faz sinapse com o de primeira ordem. Esse neurônio de primeira ordem, que é um neurônio sensitivo, ele ascende até o núcleo do trato solitário e nesse núcleo há a sinapse do de primeira ordem com o de segunda ordem. O de segunda ordem, ele não vai cruzar, pessoal. Lá no tato, o de primeira ordem vai para a medula. Se for coluna dorsal, assim que entra na medula, ele não faz sinapse com o de segundo, e o de segundo já cruza imediatamente. Vocês lembram disso? O neurônio de segunda ordem no tato, ele cruza imediatamente. Vocês captaram isso aí? Já? Sim. Sim. Qual Mas é? Não é no o tato, anterolateral, não. porque tem dois tipos de tato, né? Em um ele cruza imediatamente, no outro não. Certo. O que é que acontece? Se for na coluna dorsal, que passa informação de propriocepção e tato epicrítico, que é o tato fino, ele, quando chega na medula, o de primeira ordem, ele não cruza assim que entra, mas entenda, ele ascende para perto do bulbo, e lá no bulbo, ele faz sinapse com de segunda ordem. Aonde, pessoal? Vocês lembram lá na anatomia de LK, o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme? Sim. Pronto. Então, isso foi do meu... Olha só o tamanho desse neurônio. Ele Membro sai inferior é grácil e membro superior é cuneiforme. Perfeito, Josiane. Então, se for o meu dedinho do pé, olha o tamanho desse neurônio. Ele sai do dedinho do pé. Imagina um cara de 2 metros. A pessoa mais alta na sala de vocês. Tem um neurônio que o tamanho dele, o tamanho dessa célula, vai do dedinho do pé dele. Como é membro inferior, vai para que núcleo, Josiane? Foi Josiane que falou? Núcleo grácil. Grácil. Ele vai até o núcleo grácil, lá no tronco encefálico. E ele é o de primeira ordem. Olha o tamanho desse neurônio. E ele não cruzou. Quando ele chega lá nesse núcleo grácil, ele faz sinapse com o de segunda ordem. Aí o de segunda ordem cruza. Seja a via da coluna dorsal ou a anterolateral, que passa dor, temperatura, outras coisas, quem vai cruzar é o de segunda ordem. Então, aí eu já quero que vocês decorem se eu comparar essas vias somatosensoriais, que a gente aprendeu, com paladar e gustação. No paladar, nem o de primeiro, nem o de segunda ordem cruza. Ninguém cruza. É o único sentido especial, e de todos esses que a gente está aprendendo, que nenhum neurônio vai cruzar, seja de primeira ou segunda ordem. Não cruza, sempre é ipsilateral, sempre é do mesmo lado. Paladar, sempre é do mesmo lado. Quando eu for para a gustação, que é o outro órgão de sentido, aí, se paladar não cruza, se o somatosensorial da pele cruza o neurônio de segunda ordem, é o que cruza. Vai de um lado para o outro. Na gustação, que é o outro que vai cair na prova, é o de primeira ordem que cruza. Não é o de segunda ordem. Então, a gente pode dizer, vamos resumir a parada. Somatosensorial cruza
O neurônio cruza sim. Qual? O de segunda ordem. Paladar. No paladar, algum neurônio vai cruzar? Não. Não. Ipsilateral sempre, do mesmo lado. E na gustação, algum neurônio cruza? Eu acho que é na olfação, né, Eliclenes? Perdão, olfação. Eu Sim. tô falando paladar e gustação, se quiser a mesma coisa, né? É. Perdão, mas quando eu falei gustação, eu queria dizer olfação. Obrigado por corrigir. Na olfação, por tudo terminar avião, aí eu acabei que confundi as palavras. Na olfação, quem é que cruza? O de primeira ordem. Vocês captaram essa diferença? Sim, Aham. Pronto. Outra diferença, os tipos de receptor. Se no somatosensorial é o finalzinho de um neurônio, uma terminação nervosa, nos sentidos especiais, o receptor é a própria célula especializada. Que no caso do paladar, vão ser células epiteliais, que são especializadas. E lá, na olfação, vai ser quem? Já estudaram isso Neurônio aí? bipolar. Pronto. Agora é um Neurônio neurônio... bipolar. Pronto. Ele é um neurônio bipolar, e ele é um neurônio bipolar, ele é especializado. Só que aí tem uma pegadinha, velho. A gente pode imaginar, será que por ser neurônio, ele já seria o de primeira ordem? O que é que vocês acham? Não, Nina falou que é Não, arbitral. Perfeito, perfeito. É isso. Olha, o que vai cair na prova, ela vai tentar enganar vocês com essas paradas, cair. Isso, entendeu? Então, esse neurônio, apesar de ser bipolar, tem cílios lá e tal, né? Ele, quando lá na cavidade nasal, ele está na concha superior, no septo e na metade superior da concha nasal média. E aí essas células, quando são estimuladas, esses neurônios bipolares, eles cruzam, o axônio dele vai cruzar a lâmina cribriforme e vai fazer sinapse com o neurônio de primeira ordem, que não é ele. Ele vai fazer sinapse com outro neurônio, que a gente chama de que tipo de célula? Qual é a célula? pseudodipolar, né? Célula mitral. A mitral é que é multipolar, né? A mitral é a multipolar e é a célula de primeira ordem. Não é o neurônio bipolar, que ele é... O neurônio bipolar, ele é só o receptor, tá? Ele faz sinapse com o neurônio de primeira ordem, que é quem? A célula mitral. Que ela é um tipo de neurônio multipolar. Entenderam isso aí ou não? sim, Entendi, sim. entendi. Sim. A mitral é o quê? É um neurônio multipolar? Tem mais alguma coisa específica? A mitral, ele é o primeiro neurônio, ele é um neurônio de primeira ordem. O neurônio de primeira ordem é a célula mitral. Qual é o tipo desse neurônio? Um neurônio multipolar, certo? E aí, pessoal, esse neurônio multipolar, que é a célula mitral, aí ele já é o neurônio de primeira ordem, e é ele que cruza. E aí ele cruza e ele vai para um local para fazer sinapse com o neurônio de segunda ordem, certo? Que vai ser, deixa eu lembrar aqui o local exato do neurônio de primeira ordem, que é a mitral. Vai fazer sinapse com o de segunda ordem na área olfatória medial ou lateral, tá? Aí na medial ou lateral. A área olfatória medial, ela vai ser o quê? Que a gente chama o quê? Qual é a diferença da medial para a lateral? Primitiva. Primitiva e comportamento, né? E a lateral? Ele se divide em duas. A área olfativa lateral. Antiga e recente. Antiga e recente. Qual dessas três, se eu considerar a área olfativa medial, a área olfativa lateral antiga e lateral recente, qual dessas três chega ao córtex? Só uma delas chega ao A córtex. recente. A recente. Pronto. Isso é outra diferença que eu quero que vocês saibam, tá? Porque a gente vê que a olfação, o olfato, é mais primitivo até do que o tálamo. Então, dessas três, para chegar no córtex, tem que passar pelo tálamo. Então, só quem passa pelo tálamo é a recente. É outra diferença que eu quero que vocês saibam. Agora sim, vamos voltar um pouco lá no paladar. Eu tenho uma dúvida, inclusive, sobre isso, porque eu estava vendo o gabarito da atividade, que não é o nosso objetivo falar sobre ela, mas eu fiquei tipo, por que não seria a C, que fala justamente que os sinais olfatórios são transmitidos pelo tálamo e depois vai para o córtex cerebral. Depois você pode dar uma olhadinha na última, na 10ª. Acho que é porque não são todos, né, que fazem isso. Porque tem um que não vai pro tálamo. O tálamo.
A letra B diz assim: após a transdução do sinal olfatório no epitélio olfatório, os neurônios olfatórios projetam-se para o bulbo olfatório. Isso ainda é o receptor, viu? Onde ocorre a primeira etapa de processamento antes que os sinais sejam transmitidos para o córtex cerebral. A B está correta. Vocês acham que era a C? Deixa eu ver. Os sinais olfatórios são inicialmente transmitidos para o tálamo, que os encaminha para o córtex. Não são. Em primeiro lugar, tem que haver até uma diferenciação aí. Nem todos vão para o tálamo, né? Então, a C está errada. Ah, tá. Eu pensei que na questão, quando ele falava assim, já pedindo assim, o caminho para o córtex cerebral, já era só especificando esses, entendeu? Entendi. Marquei sim. Ah, entendi. Tá. Então, olha, paladar. Existem os 3 tipos de células epiteliais que eu já falei. Desculpa interromper, só uma dúvida. Tu pode repetir essa parte dos 3 neurônios? Eu não consegui entender direito, não, essa questão do olfato, não. De tipo, um vai, o outro vai. Olha, buguei muito. Beleza, vamos lá, vamos recapitular. Então, o neurônio de primeira ordem do olfato, que vai ser quem? A célula mitral, certo? Beleza. Essa célula mitral, ela por si só vai cruzar, não é assim? Sim. Porque ela é a de primeira ordem. Ela vai cruzar. E ela vai para que área? Ela pode ir, esse neurônio pode ir para 3 lugares diferentes. Ele pode ir para a área olfativa medial, para a área olfativa lateral, que se divide em 2, seja lateral, antiga ou recente. Tá? Entendi. A área olfativa medial, que é onde vai acontecer a sinapse desse neurônio de primeira ordem com o de segunda ordem, essa área medial, ela tem a ver com o comportamento, certo? E também tem a ver com o quê? A área primitiva, não é assim? A área primitiva também tem a ver com o comportamento. A lateral tem a lateral antiga. O córtex é essa aí? Desculpa te interromper. Essa não vai para o córtex. Vão para o córtex. Pronto. Essa medial, ela vai para 3 locais diferentes. Hipotálamo, tronco e amígdala. A amígdala não tem a ver com comportamento. Você já viu isso com o LK? Sim. Já. Pronto. Sim, pronto. Então, a gente já associa, tá? Para a amígdala, que também vai para a amígdala. Então, ela não passa no tálamo. É hipotálamo, amígdala e o tronco, tá? Mas não passa no tálamo. Se passar no tálamo, obrigatoriamente tem que ir para o córtex. E só quem faz isso é o que sai da área olfativa lateral recente. Esse sim vai para o tálamo. Entendi. E do tálamo vai para o córtex. Porque até a área olfativa lateral antiga, ela não vai para o tálamo, tá? A antiga vai para o hipocampo e para o córtex piramidal. E aí ela tem uma função importante. Essa área, a antiga, a lateral antiga, ela tem a função mais de dizer se o meu cheiro se o cheiro é agradável ou não. E ela que faz o reflexo lá para interneurônios inibitórios, que são os interneurônios inibitórios granulares. A gente tem 2 tipos de interneurônios inibitórios. Por quê, pessoal? Vejam só. A gente, quando sente um cheiro, percebe que o cheiro passa, o perfume. A gente não passa muito tempo sentindo o cheiro. O café, a gente, quando chega numa cozinha que alguém está fazendo comida, a gente sente o cheiro, mas isso vai passando. Então, claro que tem uma inibição. Essa inibição ela é feita por 2 tipos de interneurônios. Os periglomerulares, que estão perto dos glomérulos, e os granulares. Se eu perguntar a vocês, qual é a diferença da atuação desses 2 neurônios? Desses 2 interneurônios inibitórios? Vocês saberiam me dizer? Um inibe parcial e o outro... Eu não. Vai local. Oi? O granular ele vai ainda para o sistema nervoso para poder fazer a inibição. Ele não é que ele vai, ele recebe. Ele não responde imediatamente. A informação do cheiro vai para o sistema nervoso central, que processa, e aí manda uma via descendente inibitória para o granular. Não é para o outro, para o granular. Então, tá correto quando você associa que o granular é para o sistema nervoso central, a atuação dele. Mas ele recebe a informação do sistema nervoso central para inibir a célula mitral. Aí diminui o cheiro, ok? Tem como... Oi? Como repetir essa parte da relação de um com o outro? A relação de quem?
A diferença dos dois? Isso. Olha, a periglomerular, porque assim, o que é o glomérulo? O glomérulo nada mais é do que a sinapse que acontece do neurônio bipolar, que é o receptor. Quando ele atravessa a lâmina cribriforme, ele faz uma sinapse com a célula mitral. Só que ele faz numa região que a gente chama de glomérulo. Existem interneurônios peri é vizinho, periglomerulares. E aí eles atuam, não precisa vir um comando do sistema nervoso central para ele inibir, não. Se permanecer o cheiro próximo à cavidade nasal, à narina, se o cheiro permanecer, você não retirar, isso é o suficiente para depois de 1 segundo, ou até menos de 1 segundo, esses interneurônios começarem a entrar em ação e inibir as células mitrais, essa primeira sinapse. Então, a diferença seria essa. As periglomerulares, ela não responde ao sistema nervoso central. É algo, digamos assim, mais rápido, até do que a atuação da granular que vem um comando do sistema nervoso central. Deu para entender isso mais ou menos ou não? Sim. Pronto. Então tem uma diferença de comando aí, tá? Um é pelo sistema nervoso central, o outro não. Quando eu retiro o cheiro daqui, da cavidade nasal, o que está estimulando e retiro, aí, pessoal, o cheiro passa. Por quê? Principalmente, logo rapidamente, esses interneurônios periglomerulares deixam de ficar ativos. Aí eles não vão mais inibir a primeira sinapse. E aí não vão mais inibir. E aí, se voltar novamente, eu vou estar apto a sentir o cheiro novamente. Deu para entender ou não? Ou ficou complicado? Aqui, pessoal, olha, os dois inibem no mesmo local. Só que o granular tem que vir uma resposta do sistema nervoso central. Pronto, sabendo isso, tá de boa, beleza? Deu para entender. Pronto, e o outro não. E aí, pessoal, vamos voltar para o paladar. Então, o botão gustatório, aí faz a sinapse. Aqui são as células epiteliais. Vamos para o paladar. Eu vou falar todas as informações seguidas do paladar que eu anotei, que eu acho importante vocês saberem. E o que vocês tiverem dúvida, vocês me digam, tá bom? Eu vou só ler, prestem atenção. Paladar. Botões gustatórios têm 3 tipos de células epiteliais. Elas fazem sinapse com o neurônio sensitivo de primeira ordem. Este vai até o núcleo do trato solitário, que faz sinapse com o de segunda ordem. Esse de segunda ordem não decursa. Nem o primeiro, nem o de segunda ordem decursa. E segue ipsilateral até fazer sinapse no núcleo ventral posteromedial do tálamo. Véi, quando você chegar no P3, se for neuro com LK, a gente vai ter que estudar o hipotálamo. O tálamo e o hipotálamo. O tálamo, ela divide o tálamo em não sei quantos núcleos, tá? A gente viu isso aí. Vocês já viram? Viu? Pronto, P2. tem um dos núcleos que é o núcleo ventral póstero-medial. Eu acho que é no P2 mesmo. O núcleo ventral póstero-medial. Então, esse núcleo ventral póstero-medial é o local exato de sinapse do de segunda ordem do paladar com o de terceira ordem. E daí, o de terceira ordem, ele pega e segue para o córtex somatosensorial. Mas não só para lá, pessoal. O paladar, quando a gente viu o somatosensorial, que só ia para a região lá do córtex, tá? Que era o giro pós-central, né? Que é a parte sensitiva. Quando a gente vem para o paladar, o de terceira ordem, ele não vai só para o córtex somatosensorial. Ele vai para 2 cantos. Para lá, e qual é o outro? Deixa eu ver se vocês estudaram. Como é a pergunta? O neurônio de terceira ordem no paladar. Ah. Quando ele sai do núcleo ventral póstero-medial do tálamo, ele vai além do córtex, ele vai para outro canto. Qual é o outro canto? A ínsula. A ínsula, perfeito. Então a ínsula tem função, tem uma área da ínsula que tem função gustatória também, tá? E aí vai haver a interpretação do sabor quando chega lá. Então é isso que acontece. E de lá, pessoal, ainda vai para o sistema límbico. Por quê? Porque o sistema límbico é que vai me dizer se aquilo que eu estou cheirando é algo que me dá prazer, é agradável ou não, tá? Então, recapitulando. Paladar, botão gustatório. Paladar não cruza em nenhum momento. Botão gustatório. É estimulado, faz sinapse de primeira ordem. Esse de primeira ordem se direciona
até o núcleo do trato solitário, onde faz sinapse com o de segunda ordem. O de segunda ordem, ainda do mesmo lado, sem cruzar, vai para o tálamo, para um núcleo chamado núcleo ventral póstero-medial. E do tálamo, esses neurônios seguem 2 caminhos, córtex, ínsula. Beleza? Para eu ter a sensação do cheiro. Ficou ok aí, paladar? Ficou ele, rapidinho. Também tem a parte dos nervos cranianos envolvidos, né? Que tem cada um seu núcleo. Só que ela cobra, tipo, o núcleo envolvido no facial, no glossolaríngeo. Mas ela pode cobrar a atuação deles, né? Não, Facial, ela 2 terços pode anteriores. cobrar aquele sentido que os 2 terços anteriores é o facial que leva. O 1 terço posterior é o nono, que é o glossofaríngeo. E as demais regiões orais é o 10º, que é o vago. Beleza? Tranquilo. Só isso. Se quiser decorar, seria só isso, para resumir. Os 2 terços anteriores, se eu não me engano, é isso. Eu acho que é isso. Os 2 terços anteriores é porque 1 ano, é tanta coisa que a gente estuda nesse negócio que parece que vai salvando no cérebro uma coisa em cima da outra, sabe? Os 2 terços anteriores, facial, que é o 7º. O 1 terço posterior, glossofaríngeo, que é o 9º. E as demais regiões, tipo a parte superior do esôfago, faringe, aí vai pelo vago, ok? Show. Agora outra coisa, por que quando a gente sente o cheiro da comida, a gente saliva na mesma hora? Isso pode cair. Reflexo, né? Nessa via que eu expliquei todinha, qual neurônio de primeira, segunda ou terceira ordem fariam sinapse lá nos núcleos salivatórios para eu salivar, num reflexo? É o de primeira, segunda ou terceira ordem? Segunda. Perfeito, pronto. É isso que eu quero que vocês saibam. Então, de segunda ordem, além de ir lá para o tálamo, algumas fibras vão para os núcleos salivares superior e inferior. Se o alimento for doce, umami ou azedo, eu preciso de uma saliva mais aquosa ou com mais mucina? Mais aquosa. Mais aquosa. E se é mais aquosa, qual das 3 glândulas salivares ele vai ter que fazer mandar um impulso para liberar? Parótida, sei lá. Parótida. A parótida é a mais aquosa que tem. Então, doce, essas coisas aí, tá? Quando você come um alimento, até na transcrição tem, que nem como coco, tá? Uma coisa um pouco mais gordurosa. Aí você vai precisar de mucina. Aí a mucina é na glândula submandibular, tá? E a sublingual é 50% com mucina e 50% aquosa, para diferenciar as 3. Mas é importante você saber que é o de segunda ordem que faz essa sinapse com os núcleos salivares, ok? Olha, eu anotei aqui para vocês. Se for salgado e azedo, lembrar de H+, e Na+. Se é Na+, e H+, o cálcio vem do meio extracelular. Por que vem do meio extra? Esses íons entram, modifica a negatividade, cria um potencial de ação que abre canais de cálcio. O canal de cálcio sai de fora e entra. E quando o cálcio entra, ele vai fazer com que as vesículas liberem o neurotransmissor. E os outros sabores ali, doce, amargo e umami, né? Aí o cálcio não vem de fora, ele tem na célula tem retículo endoplasmático liso, o cálcio está lá dentro, tá? Então, se for esses sabores, não é Na+, e H+, pessoal, não atravessa a membrana, é sacarose. Como é que vai atravessar uma membrana? Proteína G. Então, doce, amargo e umami, proteína G. E aí a proteína G vai ter aquele adenilato ciclase, aumenta AMP cíclico, tá? Esse AMP cíclico, que é um segundo mensageiro, faz com que haja a liberação do cálcio no retículo liso, o cálcio sai e libera os neurotransmissores, certo? Tem isso. E aí é isso. O paladar, pronto, eu falei tudo que eu acho importante e que eu acho que pode cair. Só isso de paladar. Bora para dar uma revisão rapidinho em gustação agora? Ó, vou ler, gustação. Em olfação, né? Olfação, perdão. Olfação. Gustação é a mesma coisa de paladar, em olfação. Se eu for entender essa parte bioquímica da olfação, eu tenho a substância odorífera, tá? Ela vai estimular um receptor ligado à proteína G também. O olfato é assim, ligado à proteína G. Aí o alfa, a subunidade alfa, sai daquele moído lá, são 3. Alfa sai, adenilato ciclase, aumenta a MP cíclico, ativa PKA, e aí
abre canais de sódio. E aí, ao abrir canais de sódio, tem um impulso, tá? Então, só para dizer o que é que acontece nessa parte de criar o potencial de ação lá na célula. Que tipo de célula é no olfato? Neurônio bipolar, que é o receptor, ele não é o neurônio de primeira ordem, tá? Então, há duas células inibitórias do cheiro, interneurônio periglomerular, que inibem caso o agente odorífero permaneça na cavidade nasal. Quando o agente permanece na cavidade nasal, quem está atuando principalmente é o periglomerular, tá certo? E célula granular, que recebe um estímulo que vem do sistema nervoso central para inibir as células mitrais. Então, são esses dois tipos de neurônio inibitório. O neurônio de primeira ordem, que é o mitral, entenda, certo? Que é o mitral, não é o receptor. O mitral, que já está lá no bulbo olfatório. A célula mitral, ela faz sinapse com de segunda ordem, tá? Na área olfatória, medial ou lateral. Aí aquilo que eu já expliquei para vocês, vou só repetir. Se ele for para a área medial, é a área primitiva, tá? Então, comportamentos primitivos e o comportamento em si, certo? Se for para essa área primitiva. Se for a lateral, pode ir para a área lateral antiga ou recente. Essas áreas é onde vai ter a sinapse do de primeira ordem com o de segunda ordem, certo? E aí, mas entendam, antes de chegar nessas áreas, o de primeira, a mitral, cruza ou não cruza? Véi, se ela cobrar isso amanhã e vocês errar, é imoral. Porque. Cruza, viado, cruza. Cruza. É quase certeza dela botar esse negócio. A de primeira cruza, tá? E aí, ela decursa, né? E ela decursa na região da comissura anterior. Se for para medial, que é aquela área olfativa medial, não vai para o tálamo, certo? Vai para que locais que eu falei? Hipotálamo, amígdala e tronco encefálico. E estão ligados ao comportamento. Se for para lateral, pode ir para a antiga ou para a recente. Se for para a antiga, vai para o hipocampo e o córtex piramidal, que tem mais a ver com sentir a agradabilidade ou não do cheiro, certo? E também eles que mandam, é dessa região que manda impulso para inibir a célula mitral, ou então pode ir para lateral recente. E essa sim, a lateral recente é que chega em tálamo e chega em córtex, dando a sensação, certo? Pronto, então é isso. Paladar e olfato a gente já trabalhou. E agora eu estou disponível para vocês, aí uns 10 minutinhos, para vocês fazerem pergunta de alguma outra parte que vocês ficarem em dúvidas na prova, se porventura tiverem. Eli, certo? A questão 5, eu vou ler aqui a resposta dela. Guilherme, eu vou só fazer um print do pessoal que está presente, certo? De boa, de boa. Felipe. Todo mundo enviou a atividade, né? Porque é a presença aqui, mais a atividade, tá, pessoal? Pronto. Diz. A questão 5. Vou dizer aqui a resposta para tu, e eu fiquei muito na dúvida dela. É assim, ó. Nos glomérulos olfativos, os axônios das células sensoriais olfativas formam sinapses com os dendritos dos neurônios mitrais e células em tufo. As células sensoriais olfativas liberam neurotransmissores como glutamato e GABA. Aí eu fiquei nessa. Como assim? As células sensoriais liberam o glutamato e GABA? Não seriam as periglomerulares e as granulares, não? Quem fez essa questão foi Murilo Femense do chat e BBB. Não é nem o GPT. Deixa eu analisar, tá? Eu sei que quando liberar glutamato, ele pode liberar glutamato ou GABA. Aí, quando libera glutamato, estimula. Quando libera GABA, inibe, tá? E eu não sei se é inibitório ou não. Peraí. Só um instante. Tem alguém ligando aqui. Pronto. Essa informação tem na transcrição? De onde sai esse tipo de... esses neurotransmissores? Rapaz, que eu lembro, não tem muito eu não anotei aqui nada de neurotransmissor, não. Só fala que as duas células inibitórias, assim, mas não cita muito neurotransmissor, não. Mas eu anotei isso hoje em algum lugar. Me dá só um instantinho aqui para eu ver isso.
O que mata essa questão aí é ele dizer o tipo de neurotransmissor e ele dizer que os dois estimulam ou os dois inibem. Um estimula e um inibe. E quem estimula é o glutamato e quem inibe é o GABA. Entendeu? Sobre a localização, se é entre Quando ele diz glômerulo olfativo, o que é que há no glômerulo olfativo? É a sinapse que tem da célula do neurônio bipolar, que é o receptor, com a célula mitral. Então, é dessa conexão que ele está falando. Então, ele diz que, sim, agora eu estou entendendo o que tu está dizendo. Porque do jeito que está aí, Parece não que é as células nenhuma das sensoriais células inibitórias que estão inibindo. É como se o Isso. próprio receptor inibisse, né? Exatamente. Bicho, eu não li isso em canto nenhum, velho. Aí eu vou... Não tem isso na transcrição também, não. Que eu li o que tem na transcrição. Eu vou perguntar a Murilo. Aí qualquer coisa eu vou pedir para ele explicar a vocês. Mas eu acho que está equivocado aqui. Tá? Porque, no caso, essa questão de inibição... Está falando que o próprio receptor inibiria. Até onde eu sei, se o receptor é estimulado, ele automaticamente vai estimular a célula mitral. E quem pode inibir seriam aqueles dois tipos de células lá. E é isso que tem no conteúdo que ela deu na transcrição. Então, se eu fosse vocês, eu ia pelo que está na transcrição, certo? Tranquilo. Pronto. Show de Tem bola. mais alguma dúvida, pessoal? Eu não foquei tanto nesse exercício que Murilo fez, porque eu queria passar para vocês, desses dois conteúdos, o que eu acho que pode cair amanhã. Que ela vai querer confundir, tá entendendo? Essa questão de quem cruza ou não cruza, qual é o tipo de receptor, porque é isso que ela gosta de cobrar. E aí, tem mais alguma dúvida de outra coisa que vocês queiram saber? Niclins, posso perguntar de outro assunto? Pode, se eu souber, porque eu olhei aqui, foi mais de 80 páginas que eu fiz a anotação. Ela dividiu essas 86 páginas para a gente em 2 provas. E para vocês ela está cobrando tudo numa prova só. Aí é complicado, talvez eu não lembre, mas pergunte, vá. Não, eu só ia perguntar para tu explicar, se tu conseguir explicar só um pouquinho a questão da linha rotulada. Sim, da linha rotulada. A linha rotulada, ela é uma linha... Se fala em linha rotulada, quando a gente tem uma experiência sensitiva que vai formar um caminho neuronal até chegar no córtex. Então, é como... Eu não tive aquela experiência. Aí, como eu não tive aquela experiência, eu tive agora, vai haver adaptações no meu sistema nervoso, de maneira que um neurônio de primeira ordem faça sinapse com de segunda ordem, crie uma linha que vá do ponto do estímulo até lá. Então, isso é uma linha rotulada. Tá. É porque eu tava fazendo o exercício da monitoria passada de novo. Aí tem uma falando que... E tá como correta, né? A partir do entendimento do que é uma linha rotulada, é possível entender o fenômeno da dor referida. Como é mesmo que a gente entende a dor referida pela linha rotulada? Porque na dor referida, geralmente quando a dor referida é devido a estar havendo um estímulo visceral que você nunca tinha sentido, aquele estímulo visceral. Aquilo não é adaptado, o seu sistema nervoso não está adaptado a captar aquele estímulo da víscera. Entendeu? Aí convergem da víscera com uma via somática, elas convergem, se aproximam no mesmo ponto, quando chega próximo à medula. E aí, aquele estímulo novo, que querendo ou não é rotulado porque foi criado, houve um aprimoramento, tá entendendo? Mesmo que tivesse a conexão, essa conexão não era como tipo, vai acontecendo mais vezes, vai aprimorando, vai criando mais ligações entre um neurônio e outro, até se criar realmente uma linha rotulada. Tem tudo a ver. Tipo, com uma primeira experiência, com uma primeira vez que você sente a sensação, e aí, depois de um tempo, você vai passar a identificar melhor aquele tipo de sintoma visceral. Seria mais ou menos nesse sentido, entendeu? A ser um estímulo novo, que o estímulo novo ele tem a ver com a questão da linha rotulada. Ficou claro? Acho que eu entendi. Mais alguém? Aquela questão das vias que só... O vídeo que eu mandei de 4 minutos e meio, todo mundo viu ali aquele vídeo? Vi. Pronto. Eu vi também. Vou ver de novo para ver se eu entendo, porque a primeira vez que eu vi eu não entendi, não. Beleza. Então, pessoal, é 8h13. Rapidinho, é só para confirmar.
resumindo, no caso da olfação, quem cruza é o neurônio de primeira ordem, que é a mitral. Na Perfeito. gustação, ninguém cruza, não tem decussação na gustação. Perfeito. E nas demais, é o neurônio de segunda ordem que cruza, né? Perfeito. Nas demais, entre as que a gente estudou. As de somatosensorial. Ok. Porque vocês ainda vão ver visão, né? Vão ver outras coisas. Mas a lógica de Vanina é sempre fazer essa comparação, sabe? Entre os sentidos. Pessoal, outra coisa, amanhã vai cair 4 questões, ela dizendo o receptor, uma situação e pedindo para vocês classificar. Então, dê uma olhadinha hoje de noite se é intero ou estero receptor. Por exemplo, se a gente pegar o paladar e você sente um sabor do abacaxi, aí vocês classificariam como o receptor? Estero. Estero, químio. Ah, tá. Químio receptor, né? Estéreo receptor, Não é superficial. intero, não. É estero. Estero receptor, Estero receptor, químio receptor e o outro. E especial, né? Perfeito. Especial. Então, tá tudo ferinha. Pessoal, eu vou terminando por aqui. Vocês não têm mais dúvida? Tem mais alguma dúvida? É só dizer. O resto da prova tem essas 4 questões do receptor. Oxe, aí vai cai cair, proporcionalmente. homem. Ela vai botar uma situação lá, vai ser 4 questões, só para vocês ir classificando essa parada. O tipo de dor, se é uma dor nociceptiva ou não, se é nociceptiva, se é visceral ou somática, se é superficial ou profunda. Quando é que é profunda? Como é que eu posso diferenciar uma profunda de uma visceral? Rapaz, é porque visceral você tem que... Profunda é mais muscular, assim, músculo, né? cápsula articular. Visceral é mais na víscera Olha, mesmo. profundo, pessoal, é órgão tendinoso de Golgi no tendão, fuso muscular no músculo e também os das cápsulas lá, da cápsula articular. Quero ou não é sistema músculo-esquelético, cápsula, articulação. Associar isso. Quando for víscera mesmo, sabe? Intestino, estômago, não sei o quê. Esses órgãos abdominais, aí vocês associam a visceral. Geralmente, nas questões que eu vi de visceral, ela sempre coloca, tipo, náusea, sudorese, essas coisas pra dizer. Porque vai haver um estímulo... Isso aí, a gente chama isso de quê? Visceral também é ácido de dor referida, né? Também. É neurovegetativo esses sintomas, né? Isso. São mais angustiantes e tal. Aí saber quando é mal localizado. Se ela disser mal localizado, pessoal, quanto mais superficial, mais bem localizado. Quanto mais profundo, mais mal localizado. Sendo que as viscerais, elas são mais mal localizadas até do que as profundas. Certo? Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Eu vou ficar de hoje para amanhã mais ligado no WhatsApp, que aí eu vou e respondo. Certo? Vocês? Se eu souber. Se eu não souber, eu vou atrás. Né? Deixa eu só perguntar mais uma coisa, Alexandre. Vai, pergunta. Da questão da habituação. A habituação tem a ver com o receptor, né? Os receptores que ficam menos... Como é que eu posso dizer? Também. Mas vocês leram na transcrição a habituação como sendo quando você mantém os níveis de sódio dentro da célula após ela ter sido polarizada? Aí você mantém sem tirar tudo, porque ela fica que a gente chama de período refratário. Vocês lembram disso? O período refratário é o período que, mesmo chegando um novo estímulo, ele não vai ser capaz de gerar um novo potencial de ação. Então, às vezes a habituação pode se dar dessa forma. Você mantém lá. Se eu retirar rapidamente, eu estou tendo o contrário. Em vez de habituação, eu estou tendo uma hipersensibilização. Se você tirar demais. Porque aí qualquer coisa... Ou então se você... Perdão, não é se você tirar demais. Se você tirar o sódio que está dentro, tirar, e só ficar um pouquinho mais negativo do que o limiar, vocês há de convir que qualquer novo estímulo, qualquer coisinha que entrar, já vai chegar no limiar e vai... atingir o limiar vai causar um novo potencial. Então, uma maneira de causar uma hiperestimulação é essa. Você não deixa no período refratário, você diminui um pouco em relação ao limiar de excitabilidade. Para qualquer novo estímulozinho, qualquer coisinha que entra, já disparar de vez. Seria o contrário. Agora, se eu mantenho o sódio dentro, ainda no período refratário, ou seja, ele está acima do limiar. O limiar está aqui, ele está um pouquinho acima. Mesmo chegando um novo estímulo, não tem como isso.
atingir o limiar de ele está acima do limiar de excitabilidade, não tem como ele se haver uma repolarização, entendeu? Estaria no período refratário. Entendi. Mais alguma Obrigada. coisa? Só Não, perguntar. obrigada. Pronto. Pessoal, vocês querem que eu faça a chamada de quem estava para depois... Ô, Eli, me diz uma coisa. A saliva, ela é intero ou esteroreceptor? Porque na aula ela falou uma coisa sobre a saliva ser intero. A saliva? É porque, assim, para a gente falar assim, enteroreceptor, tem que ser o receptor. E a saliva, ela não tem receptor. A saliva é só o líquido lá. A saliva não tem células, os receptores, entendeu? Acho que ela está querendo dizer sobre os receptores da gustação, porque a classificação de intero era que estava inserido no líquido extracelular, né? E a professora tinha dito que saliva era líquido extracelular. Aí a gente estava em dúvida se era intero ou Entendi. Tudo que é porque eu não consigo, tipo, quando eu vejo um receptor, eu já vejo como um botão que eu ligo e tem um fio que vai caminhar levando a informação. Não, eu não consigo processar assim na minha mente a saliva contendo um receptor. Tu tá entendendo a minha lógica? A saliva tá ali banhando, sabe? Acho que foi só a comunicação. A gente quer saber mesmo do receptor da Se gustação. for paladar, é esteroreceptor. O alimento tá vindo de fora. Eu acho que a diferenciação que tu tá falando é, uma coisa é o alimento entrar, outra coisa é a saliva que já tá dentro da minha boca. Seria isso? Porque a saliva, a gente não sente o sabor da saliva, né? Eu imaginei que os sinalizadores estariam dentro da saliva para estimular o receptor. Sim, entendi. Assim, a gente geralmente não tem acho que só numa patologia que a gente poderia sentir um sabor de, não sei. Eu não sei. O que cai de paladar eu botaria esteroreceptor amanhã, tá? Caiu o paladar. Ok, já podemos sair? Oi? Pode Se sair vocês já? querem que eu fale o nome bem rapidinho, uns 40 e tantos nomes, para ver se alguém faltou de alguém, porque da outra vez teve 3 pessoas que disseram, olha ali, tu falou e não tava, aí eu adicionei, entendeu? Tá. Deixa eu ver aqui. Saúde, Rubi. Obrigada. Certo. Quem tava? Guilherme Lobo, né? Aí Adalberto, Alisson, Ana Luísa, Antônio Luiz, Ailton Costa, Bianca Caroline, Bruno Mozart, Carolina Ribeiro, Catarina Ramalho. Eu acho que é aqui, só isso. Não, Davi Medeiros, Djavan, Hernani, Evelyn, Gabriela Cisneiros, Gabriela Clemente, Iago de Carvalho, Ítalo Bruno, Ivne Pessoa, Janaína Ferreira, João Vitor, Josiane, José Kelton, Georgiana, Júlio César, Lailton, Lara, Larissa Araújo, Laura Modesto, Lorena Galvão, Marcos Guilherme, Maria Eduarda, Maria Araújo, Marina Soares, Marcos Kelvin, Nahan, Pedro Watson, Pedro Henrique, Rafael Maciel, Ramon Cabral, Rebeca Dantas, Rubistênia Miranda, Silton, Marlon, Vanessa Medeiros e Vicente. Faltou alguém? Faltou eu. Quem? Alisson, não sei se tu chamou, mas eu não escutei não. Alisson Rodrigues, né? Isso. Tá aqui. E faltou Larissa Barbosa também, ela botou no chat aí. Larissa Barbosa. Larissa Araújo Barbosa. Tá aqui. É diferente, são duas. É Larissa Araújo e Larissa Barbosa. Eita porra, é mesmo. Larissa Araújo Barbosa e Larissa Barbosa dos Santos, né? Tá aqui as duas. Pronto? E Davi também perguntou se eu tinha chamado ele. Davi Medeiros.